Estamos ao vivo. Tá, peraí, acho que agora sim. Já estou ali, se aparecer, não sou eu. A Letícia. Olha aí, olá, Letícia! Deixa eu ver que está na sua página, meu amor. Tá tudo certinho. Muito bom, muito bom. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Ó, enquanto eu vou fazendo aqui o trabalho de compartilhar o link, né, desta live lá no meu perfil no Facebook, façam o mesmo vocês também, tá bom? Marquem os amigos também, porque é a primeira live do ano. Avisa lá a galera que de repente esqueceu de anotar o compromisso, né, meu amor? Avisa lá que tem live, que a gente já tá por aqui. Boa noite, Olha, Marcelo. Boa noite, Branca. É o nosso Show. pessoal chegando aí. Isso aí. A Jane. Boa noite, Jane. Muito bom, pessoal. Vamos compartilhando então, tá? Eu tô com aquele delay bem interessante aqui, ó. Porque essas pessoas que você citou... Ó, a Josiane. Ó. Abraço. Apareceu aqui pra mim o Ivan. Olá, Tá Ivan, assistindo a tudo bem? gente. A Dalila, lá de Oi, Colorado, prima, dando boa tudo noite bem? pra gente, perguntando se nós estamos bem. Estamos sim, estamos muito ótimos bem. e com saudade de vocês e das lives, né? Ó, O Giovanni, Ivan, Francisco. Isso, Giovanni, Boa o noite. Gil, lá de Inajá. Legal, Sim, legal. sim. É o Giovanni, o escurinho, o saudoso Que escurinho, legal. filho do Pô, escurinho. escurinho, querido. Me lembro muito bem dele. Sim. Deixa eu ver. O Ivan perguntando pra gente, tudo bem por aí? Por aqui, tudo bem, Tudo tudo tranquilo. certo. O Marcelo Gino também já apareceu por aqui, dando Isso aí, boa noite Marcelo. pra gente. Assistente de palco novo. Esse Marcelo é terrível. Aqui, ó. Se a minha Cabelinho voz novo. continua a mesma, mas os cabelos, né, mudaram um pouquinho, né, Marcelo? Olha, a Lilian Cristina por aqui Lilian, também, abraço. assistindo lá com a dona Hortência. Legal. Que bom, que gostoso. Deixa eu ver quem mais. Tere Coelho tá Tere, por minha paciente aqui. querida. Isso. O Ivan, chega de férias, Ô, vocês Ivan. dois. Verdade, a gente viajou bastante, hein? A Foram- gente promete que, né, janeiro, fevereiro, a gente vai ficar meio sossegado. Foram 3 Depois. semanas de viagem, mas foi muito legal. A gente explorou um monte de lugares bonitos e vocês estavam juntos, né? Participaram isso que era de gostoso. tudo. Muito legal. Parecia que tava todo mundo junto, né, Sim, meu amor? Na mesma sim. viagem. Ó, a Sebastiana Narese tá dando Oi, boa noite Tiana, pra boa gente. noite. E o Ivan tá dizendo mesmo, ó, lugares lindos, adorei. Legal. A Catarina Miuk também tá por Catarina, aqui, querida, dando abraço, boa noite. Catarina. A Natália Gomes também, boa Oi, noite, Natália. casal maravilhoso. Boa Abraço. noite pra você também, Natália. Alberto Moreira também Ó, por Roberto, aqui. lá de Apucarana, muito querido. A Helena Grise, a Preta, Preta, lá de boa noite, Najá, Preta. nossa participante aí, assídua. A Solange Betasa com a gente Solange sempre também. está presente, abraço, Solange. A Maria Zalete Carvalho Maria também. Salete, abraço. E a Preta tá dizendo, oi, boa noite, que saudade, faz tempo, hein? Pois é. Faz um tempinho. Ó, a Isabela Santiago também, lá de Najá. Isabela, legal. Isa, eu adoro ver seus vídeos. Lá no Face, a Isa é mó comédia pra fazer os vídeos dela, viu? A Vera Bortoloso tá por aqui também, Oi, Vera. dando boa noite. A nossa amiga Rose, a nossa amiga Rose, carinhosa, a Klaus. Rose e o Klaus, que recebem a gente super bem, com Sim. tanto carinho. Fez uma jantinha tão especial pra gente sábado, né, meu amor? Sim, Que nossa, uma delícia, nossa, Foi comidinha demais. com gosto de carinho de amigo. Tem 2 médicos maravilhosos assistindo aí, o Dr. Anzai, infectologista, lá de que legal. Londrina, foi meu professor na UEL. Seja bem-vindo. E o Dr. Delmo Giandon, um grande pediatra, grande amigo. Que honra. Aqui nós temos também, ó, a Sincrito Oliveira. Tá por Sim, aqui é com o a gente. Jaiminho. Gente É? boa demais. O nome dele é diferente, né? Sim, eu Mas até olhei pra ver se não tava escrito de trás pra frente, porque tem algumas pessoas que colocam assim, Ele, né? ele é o marido da Josiane.
É um cara muito querido. A Josiane também, um casal muito gente boa. Que bom! A Rose está escrevendo aqui há quanto tempo, hein? Pois é, né? Ó, a Daniele Barzon aqui com a gente. Oi, Dani! A Dani também está sempre por aqui. Deixa eu ver, o Alan Rodrigues. Oi, Alan. Tá com a gente, a minha irmã também tá por aqui. Oi, eu sei que tá abraço. Carlinhos, Davi, Sim, todo mundo assistindo lá, né? Toda, legal. A Celeste Lourenço também tá por aqui. Abraço. A Odete Anselmo, Sueli Tioco. Ah, que legal, gente. Que bom ver vocês aqui, viu? De novo muito com a gente. Que legal, que legal. Tava falando pro Milton que em 2022 começa a terceira temporada das lives, né? É verdade. Logo completam 2 anos a live. Olha só, tempão, né? Pois é. Já discutimos muitos assuntos. E hoje, então, a gente vai discutir um muito interessante, né? Então, dando continuidade ao projeto Sede, nós estamos, então, no D de dieta. Então, a princípio, as lives desse início de ano vão ser sobre dieta. Então, hoje a gente vai falar sobre os malefícios do açúcar. Na próxima live, para complementar, eu acho que nós vamos falar sobre adoçantes. Existem muitas dúvidas sobre os adoçantes, nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos falar de alimentos que são importantes para o bom funcionamento cerebral também. Nós vamos fazer lives para frente sobre dietas para controle de doenças neuropsiquiátricas. Enfim, nós temos aí um projeto, né? Nós temos depois várias lives mexendo com dieta e o cérebro. Então vamos explorar bem o D de dieta. E nada mais importante do que a gente começar falando do principal vilão para a saúde cerebral, que é o açúcar, tá? Então lá vamos nós. O açúcar é uma delícia, todos nós concordamos, né? Nós nascemos, nos criamos, passamos pelas fases da vida comendo açúcar. Então alguém pode dizer, puxa, mas as pessoas comem açúcar há tanto tempo e elas vivem normalmente. Olha, se as pessoas não comessem tanto açúcar, certamente elas viveriam muito mais e com muito mais saúde. Mas enfim, o açúcar é um alimento consumido há muito tempo, né? Existem registros históricos de que seria já consumido há mais de 5.000 anos na China. Aí no século V, a Índia tinha muito sucesso em conseguir os cristais a partir do caldo de cana de açúcar. Então eles tinham a técnica para obter os cristais, o açúcar. Então no século V a Arábia chega na Índia e adquire, então, o conhecimento de como cristalizar o açúcar, leva esse conhecimento para o Oriente Médio. Aí, a partir das cruzadas, aí os cristãos entram em contato com o açúcar e trazem para a Europa. A princípio, o açúcar era um alimento raro e extremamente caro. Até final do século XIX, ali a segunda metade do século XIX, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao açúcar. O açúcar era mais reservado aos burgueses, né, à aristocracia. Então era complicado de consumir o açúcar. Aí com a ação imperialista a princípio da Europa, começou-se então a cultivar cana-de-açúcar nas colônias. Por exemplo, o Brasil cultivava muita cana-de-açúcar para mandar para Portugal. E os países da Europa que colonizavam, eles começaram então a explorar as terras férteis das suas colônias para a produção da cana-de-açúcar. E dessa forma o açúcar começou a ser um alimento mais comum. Na história da cana-de-açúcar,
se a gente fosse aprofundando para o lado da história, não é nada bonito como o açúcar é produzido, né? Os meios de produção do açúcar sempre, ou por muito tempo, foram muito injustos. Nas colônias, obviamente, com a escravidão, mas mesmo depois, por exemplo, os Estados Unidos utilizavam Cuba, as terras de Cuba, para o cultivo da cana-de-açúcar, e os trabalhadores viviam numa situação de semi-escravidão. Aí veio a Revolução Cubana, os Estados Unidos então começaram a cultivar cana-de-açúcar nas suas próprias terras, e aí eles precisavam de mão de obra, e eles traziam jamaicanos para trabalhar, num regime extremamente injusto. Então, se a gente for vendo a história do açúcar, sempre é muito complicado o jeito que a cana-de-açúcar é produzida, como a mão de obra relacionada à cana-de-açúcar sempre foi muito injustiçada. Bom, não fosse por isso, vem o problema de saúde produzido pelo açúcar. Então, à medida que o consumo de açúcar foi ficando mais fácil, a produção foi aumentando, né, se popularizando, apesar que hoje na Europa, por exemplo, o açúcar é mais da beterraba, mas a princípio a cana-de-açúcar era o grande substrato para se obter o açúcar. E aí começou a se popularizar o consumo do açúcar. Se a gente pensar ali, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram numa situação econômica muito favorável e o estímulo ao consumo era muito grande. Nós sabemos que o capitalismo, através dos seus meios de produção, ele estimula sempre o consumo. O consumo é a base de sobrevivência do capitalismo. E esse consumo, obviamente, tinha muito a ver com o que as pessoas comiam, o quanto as pessoas comiam. E as pessoas comiam mais e mais e mais. E comiam muito e muito açúcar. Ainda hoje é assim, infelizmente. Os Estados Unidos têm uma quantidade muito grande de pessoas com sobrepeso e obesidade, mas não só nos Estados Unidos. Bom, aí então, quando foi ali mais ou menos na década de 50, os Estados Unidos estava diante de uma situação inusitada. Eles começaram a ter muitos casos de infarto agudo do miocárdio. Então as pessoas tinham morte súbita com frequência, sua dor precordial irradiada para o braço e morte. E aí isso começou a ficar um problema. Então teve uma fase em que tinha até uma frase que os americanos usavam, que eles diziam o seguinte: o infarto agudo do miocárdio é um acompanhamento inevitável do envelhecimento. Vocês vejam a frequência do infarto agudo do miocárdio e também a falta de conhecimento, né? E a causa, de onde vem isso? Por que estamos tendo infarto? Bom, e aí começa uma saga que inclui mentiras, manipulações e resultados de estudos, conforme eu vou mostrar para vocês, que isso aconteceu ali a partir do final da década de 50, mas até hoje isso influencia nos estudos que são publicados, na formação do médico na escola de medicina. Isso é muito triste, mas é uma realidade, tá? Então, na década de 50, com esse monte de infarto, precisava-se de um culpado. A gente precisava saber, que eles precisavam saber, de vez em quando a minha concentração está paralisada porque chega uma mensagem de um paciente aqui na frente da tela e eu tento não ligar, mas não tem jeito, eu acabo... Então, aí eles tinham um indivíduo emblemático nesse assunto todo,
que era um cientista chamado Ansel Keys. O Ansel Keys era uma figura muito querida nos Estados Unidos, porque ele tinha elaborado a chamada ração K. Essa ração K ela foi utilizada pelos soldados americanos na Segunda Guerra Mundial e era uma ração muito eficiente. Então, ele virou meio que um herói americano e era muito difícil contestar Ansel Keys. Bom, ele não tinha dúvida de que a gordura, o colesterol, a gordura era o grande vilão para que as pessoas tivessem infarto agudo do miocárdio. Logo em seguida, foi feito um estudo, isso já acho que em 1967, um estudo que foi publicado por uma revista muito respeitada mundialmente, que é a New England Journal of Medicine, por um grupo de cientistas, e esse grupo revisou alguns estudos mundiais, chegaram às suas conclusões. E a conclusão do estudo era que o infarto agudo do miocárdio tinha um vilão, que era a gordura, que era o colesterol. Ninguém falou nada sobre o açúcar, né? Na época já tinham alguns cientistas de renome que queriam contrabalançar essa teoria. Então tem um inglês, que era o Dr. John Yudkin, que era o professor do Queen Elizabeth College em Londres, e ele já tinha estudos que mostravam que era diferente, que o grande vilão para o infarto não era a gordura, não era o colesterol, mas sim o açúcar. De qualquer forma, nos embates com o Ansel Keys era muito difícil ganhar. O Ansel Keys era muito combatido e ele tinha muito prestígio. Bom, tem um livro, esse livro aqui, ó, Alimento para o Cérebro, do Max Lugavere. Esse livro é muito interessante, é um livro que eu indico. E uma coisa interessante é que ele descreve como tudo isso aconteceu. Então ele mostra pra gente o seguinte, que muito tempo depois, esse estudo ele foi revisado por pares e já se observou que tinham muitos erros estatísticos e que, na verdade, o açúcar era um vilão ainda maior que a gordura. Não que a gordura saturada seja inócua, conforme nós já vimos em lives anteriores, nós ainda vamos falar sobre isso também, mas a gordura é um vilão, a gordura saturada é um vilão menor do que o açúcar. Então, aí quando fizeram essa revisão, já desconfiaram que tinha alguma coisa, né? Bom, em 1900, deixa eu ver aqui, acho que foi depois, 2000 e... Deixa eu ver aqui. O Dr. Stanton Glantz, da Universidade da Califórnia, ele publicou no Journal of the American Medical Association em 2016 toda a história. Toda a história foi desvendada. Então, o que aconteceu? Esses cientistas receberam dinheiro. Eles receberam, na época, em torno de $50 mil cada um. Na época, era bastante dinheiro. E quem financiou esse estudo? Adivinhe? A indústria do açúcar. Então, olha só o viés que tinha nisso. A indústria do açúcar financiando um estudo que mostrava que a gordura era vilão e o açúcar não. Quando, na verdade, o açúcar era o principal vilão. Vocês imaginam uma coisa dessa? Né? Aquela crença científica contra o colesterol. E o açúcar ficava em segundo plano. Tudo isso orquestrado pela própria indústria do açúcar. Então, no livro do Max Lugavere, ele mostra passo a passo como a indústria do açúcar
conseguiu modificar resultados de estudos que até hoje impactam na mente dos médicos, até hoje impactam na formação do médico na escola médica. Então é algo assim muito assustador, né? E cá entre nós, muito repugnante. Vocês vejam que o interesse econômico, muitas vezes, ele está acima do interesse geral, da saúde das pessoas. E quando um mal feito desse é desmascarado, pouco se fala. Eu tenho certeza que uma quantidade muito pequena de médicos do dia a dia, que não são estudiosos e cientistas, que são clínicos no seu dia a dia, tenho certeza que muitos não sabem dessa história. Então isso é muito importante, porque vocês podem pensar assim, pô, se o açúcar é tão maléfico, por que não proíbem? Não proíbem por causa do tamanho do lucro. Não proíbem por causa do tamanho da riqueza da indústria do açúcar. A indústria do açúcar, ela tem um poder de influência absurda no mundo capitalista. Tá certo? Então, eu espero que isso tenha dado assim, um certo choque de realidade para vocês. Vocês estão comendo açúcar, vocês veem propaganda de docinhos na televisão, de grandes marcas, e ainda dizendo que aquilo vai trazer saúde, quando na verdade aquilo ali vai trazer muitos males. E depois eu vou explicar para vocês como que o açúcar vai destruir o cérebro. Meu amor, uns boa noites ali? Opa, temos sim, meu amor. Muita gente está entrando aqui. Legal, nossa, pessoal. Tô bem feliz de ver a nossa turma aqui reunida. Tem até algumas pessoas novas. Ó, o Valnei tá por aqui, que é o marido da Claudete Sargentin. Legal, um abraço. Que legal, tá sempre aqui com a gente, assistindo. A Rosângela Calisto também, dando boa noite pra gente. A Ângela Vicentim dando boa noite, dizendo que está feliz por estarmos todos aqui novamente. Legal. É o nosso grupo reunido. O Alberto Moreira, Fátima Ortiz, a Jaqueline Migrete também está por aqui, dando boa noite para a família, que ela ama. Acredito que somos todos nós aqui da live, que maravilha, né? A Regina Takashima também. Oi, Regina, abraço. Marlene Costa também está por aqui. Valdecir e também Elisângela com a gente, dando boa noite. Maravilhoso. A Maria Zalete comentou, inclusive, que ela tá amando esse passeio pela história do açúcar. Essa introdução que você deu na live para falar sobre o açúcar foi legal mesmo. Ó. E o Ivan tá aqui, ó, dedando a irmã, a Isa, tá? Tá falando assim, ó, a Isa tá matando aula hoje. Ele disse que ela tá com visitas na casa dela, né? Que eles estão na praia. A Elza, acho que a Elza Gobi lá, todo mundo estão por lá. E aí ele tá falando pra você enviá-la pra recuperação por perder aula. Sim, irmão, hein? É verdade, eu vou diminuir a nota dela. É verdade. Depois ela vai ter que repor a aula, que é assistir o vídeo lá no nosso canal no YouTube. Isso aí. A Loira Janotto tá aqui dizendo, meus docinhos. O Eleutério também tá por aqui. Sim, assistindo. o Yukio, nosso mecânico da bike. Exato, Abraço, Yukio. Maristere Scarpellini. Oi, Maristere, abraço. Dando boa noite para todo mundo. Deixa eu ver quem mais. O seu Antônio de Menezes Barbosa, lá de Paraná, vai estar por aqui também. Antônio, chegou um pouco atrasado, mas veio. Muito bom, A Cláudia Salvador, a Damares, a Margarete Malafaia. Muito bom. O Gerson Rodrigues. Pai do Mateuzinho, o craque do Flamengo. Tá dizendo como é bom assistir a live. Legal, Um grande abraço para você. Ana Paula Matheus também tá por aqui. Ana Paula, sim. Isso, abraço. Deixa eu ver, ó. A Ana Cláudia Dorigon também. Uma tristeza, porque o açúcar é tão bom. Sim. Sou confeiteira agora, doutor, e faço quitutes com tanto Ana amor. Cláudia, querida, ela era secretária do Dr. Ramon, lá na Neuroclínica. Ana Cláudia me ajudou muito lá no início
No meio do curso de medicina, quando eu comecei a fazer estágio em neurologia, ela era o braço direito do grande mestre Dr. Ramon Caime Maciel. Comece a Legal. investir também nesses docinhos aí que usa aquele açúcar, né, de É. baixo índice glicêmico. Sim, Tem outras a gente alternativas? sim, na outra live a gente vai falar sobre isso, até porque tem adoçante que é muito pior que o açúcar. Sim. Então a gente tem que saber qual adoçante utilizar. Então nós vamos fazer uma live só sobre isso, que vai ser a próxima live. Ó, a Deia Ramito tá por aqui dando boa noite, dizendo que o assunto é maravilhoso. O Ivair Consoli também tá por aqui. Meu amigo de infância, né? abraço. E a Ana Cláudia Dorigon tá até fazendo uma pergunta sobre adoçantes que eu vou guardar aqui para você poder falar um pouquinho, né, meu amor? Ó, Ismael Pereira, Marley Marchiori. Eu vi o meu irmão aqui, a figurinha dele curtindo César, por aqui abraço, também. Cunhado. O Paulo César Mendes, Paulo Maria César, Aparecida abraço, Ribeiro Fante. Sim. Muito bom. Olha o Marcelo Gino dizendo, bela aula de história, doutor. Show! Obrigado. Wagner Plastina, Judite Tesolim. Nossa, Wagner, quanta abraço. gente, Judite, né? querida, abraço. Célia Aranda. Olha, né? Célia Aranda. Ó, a Branca também fazendo pergunta. Já vou guardar aqui, tá, Branca? Isso, já vai anotando. Sônia Souza, Vera Zampar. Vera Zampar, é minha prima, Vera. A Maria Helena Zampar também tá por aqui, meu amor. Zampar, abraço, que legal. Deixa eu ver quem mais participando. O pessoal aqui, uns dizendo, a Jaqueline dizendo que caiu, o sinal dela caiu, mas ela já tá de volta. Muito bom. Muito bom. Então vamos dar continuidade. Eu vou anotar as perguntinhas. Isso, agora que vocês já sabem as falcatruas, né, dos estudos científicos lá do final da década de 60, vamos dar seguimento. Bom, como a gente sempre conversa, a nossa preocupação em termos de prevenção de declínio cognitivo, e mesmo de doença de Alzheimer, é a redução da inflamação crônica subclínica, né? Aliás, eu tenho paciente que assiste a live e está chegando no consultório e já vem falando, doutor, olha esses exames, eu estou com inflamação crônica subclínica, né? Que legal. Isso é muito legal, gente. Vocês precisam, vocês que são donos do próprio corpo. Então, vocês precisam saber mesmo do assunto. Isso é muito legal. Eu acho isso o máximo, sabe? Então, como a gente combate essa inflamação crônica subclínica, que tem relação com a perda de neurônio e com declínio cognitivo, então, um dos passos importantes no combate da inflamação crônica subclínica é a gente reduzir da dieta, ou se possível até eliminar, os alimentos de alto índice glicêmico. Tá? Quando a gente falar de adoçantes, eu acho que eu vou falar um pouquinho também de índice glicêmico de alimento, porque é fácil a gente buscar na internet a tabela de índice glicêmico dos alimentos, para a gente saber qual que dá para comer com mais frequência, qual que a gente precisa diminuir, qual que a gente precisa evitar totalmente, né? Então, se eu estou preocupado com essa inflamação crônica subclínica, a primeira coisa com a qual eu devo me preocupar é tirar o açúcar, né? O açúcar, quando a gente ingere o açúcar, ele vai fazendo um mal absurdo assim que você ingere, né? Antes de entrar assim nos detalhes, é muito interessante, eu estava vendo um artigo do Dr. Robert Lustig, da Universidade da Califórnia. Ele é um endócrino pediatra que ele realmente combate o açúcar com todas as formas. E aí ele fez um estudo e ele mostrou o seguinte, que a indústria alimentícia acaba escondendo o açúcar com nomes difíceis de composição. O açúcar, ele achou 56 termos que os fabricantes de alimentos usam para disfarçar o açúcar na composição. Olha só. Então, mesmo quando a gente se preocupa e pega lá a embalagem, a latinha e tá vendo, muitas vezes a gente pode ser ludibriado. Por isso que a gente deve descascar mais, desempacotar e tirar da lata menos. Sempre que a gente está diante de alimentos processados, né, alimentos cheios daqueles corantes, acidulantes, conservantes, sempre é um risco muito grande. Então, por isso que a gente deve dar preferência aos alimentos naturais,
A gente precisa descascar mais, né? Então, e aí está mais um detalhe para a gente evitar de ficar comprando as coisas que precisa ler a composição. Porque a indústria alimentícia, ela acha um jeito de disfarçar o açúcar dentro daquele monte de nominho ali que você tenta ler, né? Quando consegue, porque a letra é tão pequenininha, né, meu amor? Uhum. Meu amor, ela sem óculos, ela fica fazendo assim. Aí ela põe óculos, ela lê. Não dá mais, meu amor, o braço não vai mais longe. Mas é isso. Então, quando a gente ingere o açúcar, então ele chega lá no nosso intestino, ele já começa a atrapalhar por ali. Porque o açúcar ele causa um descontrole do nosso microbioma, da nossa flora intestinal. Ele facilita o crescimento de bactérias ruins. E vai facilitar o quê? O aumento da permeabilidade intestinal. Então a parede do intestino fica com um aumento de permeabilidade. Consequentemente, fica muito mais fácil absorver coisas que não deveria. Então, primeiro absorve aquele açúcar numa velocidade muito alta. E aí, o que o organismo tem que fazer? Ele precisa produzir um monte de insulina. O pâncreas produz um monte de insulina, atua na célula, e a célula tem que absorver aquela glicose. Conforme a gente vai comendo bastante açúcar, né, com regularidade, com frequência, o que acontece? O pâncreas vai produzindo cada vez mais insulina. E aí a célula começa a ficar resistente a essa insulina. Então, mesmo o pâncreas produzindo a insulina, o açúcar não entra na célula. Ele fica migrando ali pela sua corrente sanguínea. O mecanismo do diabetes é esse, né? O aumento da resistência da célula à insulina. Quase a totalidade dos pacientes com doença de Alzheimer tem o aumento da sensibilidade da célula, quer dizer, a redução da sensibilidade da célula à insulina. Aumento da resistência à insulina. Por isso que muitos pesquisadores hoje chamam a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Então, olha a importância que tem esse açúcar na destruição cerebral. Então, vai acumulando aquele monte de glicose, a insulina sempre alta, e aí vem diversos mecanismos de destruição de células cerebrais. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: esse excesso de açúcar que a gente come, ele vai até o fígado e o fígado transforma isso em gordura. Gordura. Então, quando você tem colesterol elevado, e isso é preocupante, bom, você não pode se preocupar só com a fritura, só com a gordura. Você tem que se preocupar principalmente com o açúcar. Porque esse açúcar, o seu fígado vai transformar em gordura, esse excesso de açúcar. Você não vai utilizar esse açúcar para a produção de energia. Você vai utilizar esse açúcar para formar gordura, uma gordura centrípeta, uma gordura abdominal. Essa gordura abdominal é a barriguinha. E essa gordura, ela infiltra nos órgãos abdominais. Essa gordura, ela é muito rica, ela é muito... Esses adipócitos, que são as células gordurosas, têm um poder enorme de produzir citocinas pró-inflamatórias, a interleucina 6, por exemplo. O que faz essa interleucina 6? Ela vai atuar lá no seu cérebro. Aí ela vai reduzir a capacidade de formação de neurotransmissores. Isso vai provocar o quê? Depressão e ansiedade, perda de energia. Essa interleucina 6 vai fazer você diminuir a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso faz o quê? Faz com que você perca força das conexões entre os neurônios. Faz com que você perda a capacidade de regeneração celular cerebral. Ou seja, você vai ficando menos inteligente. A sua capacidade cognitiva vai diminuindo.
Bom, só saber isso é suficiente? Olha, não. Por quê? Porque o açúcar ele é viciante. Então, mesmo vocês que estão sendo esclarecidos sobre o assunto, uma boa parte de vocês, infelizmente, não vão conseguir parar com o açúcar. Por quê? O açúcar ele atua no sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa. É o mesmo circuito que mantém as pessoas viciadas em cocaína, em heroína, em bebida alcoólica. Então, quando você come o açúcar, você libera um monte de dopamina. Aí você se sente bem, temporariamente, porque depois o açúcar vai caindo no seu sangue, a dopamina vai caindo no seu cérebro e você sente uma vontade enorme de ingerir açúcar, mais açúcar. Isso vira um círculo vicioso. Isso vai fazendo você aumentar a barriga, vai aumentando a gordura. Essa gordura ela é composta de adipócitos, que produz o quê? Mais citocina pró-inflamatória. E vai destruindo mais o seu cérebro. Então, gente, esse é o mecanismo. Hoje, as evidências científicas são indiscutíveis. Indiscutíveis. O colesterol é ruim quando ele está alto? Bem, depende. A gente precisa saber se esse colesterol está sofrendo a ação do excesso do açúcar. O açúcar, ele faz a gente produzir uma coisa chamada AGE, que são os produtos finais da glicação avançada. Todo o excesso de açúcar que a gente come vira AGE. Esses AGEs, eles estão relacionados com a redução da expressão dos genes da longevidade. Ou seja, você come açúcar, sua expectativa de vida diminui. Esses AGEs, eles estão relacionados com a perda da capacidade de neuroplasticidade, ou seja, à medida que seu cérebro vai reduzindo de volume, ou se você fizer qualquer lesão celular cerebral, você não tem capacidade de regeneração. Esses AGEs, eles grudam nas proteínas, nas lipoproteínas. O colesterol perigoso seria um colesterol que está sofrendo a ação desses AGEs, está oxidando o colesterol, ou está glicando o colesterol. Então, quando você vai a um médico fazer uma consulta de rotina, ele pede seus exames, ele olha só o seu colesterol, fala, olha, tá bom. Olha a sua glicemia, só a sua glicemia. Fala, tá boa. E fala, volta o ano que vem? Não. Essa abordagem é incompleta. É incompleta. O médico ele precisa saber se o paciente está ingerindo açúcar em excesso. E tem como saber isso. A gente tem a hemoglobina glicada, que mostra a média da glicose nos últimos 3 meses. A gente tem a insulina basal, que é um exame que mostra se o pâncreas está sendo sobrecarregado com esses carboidratos de alto índice glicêmico. Tem que pedir as provas de atividade inflamatória para ver se essa pessoa está desenvolvendo inflamação crônica subclínica pela ingestão do açúcar. Então, as coisas elas vão mudar, elas estão mudando. Felizmente, os médicos que estudam mais já estão mudando completamente a conduta. Isso é tudo muito novo, gente. Tá? Eu diria para vocês que há 5 anos atrás, se alguém me procurasse, 5 não, talvez uns 7 anos atrás, me procurasse para um check-up, era isso que eu ia fazer, uma glicemia, colesterol, função de rim, de fígado, de tireoide e tal. Eu ia ver um colesterol que estava bom, uma glicemia que estava boa, tá bom, ó, volta o ano que vem. Isso é errado, isso é errado. Hoje a gente sabe que é errado. Se a gente está pensando em prevenção, a gente precisa então investigar de forma mais aprofundada. Opa, mas eu... Ô, pessoal, desculpa. Vamos voltar aqui. Tá tudo certo aí? Tá todo mundo me vendo? É que a Regina Takashima, acho que ela se confundiu e fez uma ligação de vídeo. Eu fui tirar Mas... Às vezes a pessoa aperta sem querer, vai mandar uma mensagem, alguma coisa e... E eu já entreguei que foi a Regina, olha só que maldade. Então,
Então, hoje em dia, o médico ele precisa evoluir nesse aspecto. Como eu já falei para vocês sobre a medicina do futuro, a medicina que está chegando numa live lá atrás, é muito importante que vocês se informem. Essas lives são uma forma de se informar, né? Mudar aquela necessidade de um médico estar em cima e o paciente embaixo em termos de conhecimento. Não. Hoje o paciente ele tem o direito, e eu diria que o dever, de fazer as perguntas para o médico. Né? E o médico tem que ter a paciência de ouvir, e se ele não souber, vai estudar. Hoje é assim, né? Está mudando muito como se faz a relação médico-paciente. Bom, esquecendo então, ou deixando para trás essa parte da ação do médico, é importante saber que o açúcar vai ser ruim para todo mundo. Então, o açúcar, ele vai, com índice glicêmico alto, ele vai diminuir a produção de neurotransmissores, de fatores de crescimento neuronal, e vai fazer com que você tenha mais chance de ser ansioso, de ser deprimido, de ter uma perda de energia, de ficar esquecido, de ter redução de processamento dos estímulos externos, enfim. O açúcar ele vai fazendo você ficar menos inteligente, você vai perdendo eficácia cerebral. Tem um outro mecanismo bem descrito que é o seguinte, quando a gente ingere o açúcar, chega no sangue, o pâncreas produz muita insulina, essa insulina ela tem que ser retirada dali, né? O organismo tem que achar um jeito para eliminar esse excesso de insulina, e aí quem faz isso é uma enzima chamada enzima degradante da insulina. O interessante é que essa mesma enzima degradante de insulina é a que destrói as chamadas proteínas beta-amiloide, que são aquelas proteínas que se acumulam no cérebro de quem tem doença de Alzheimer. Então é outro mecanismo, né? Enquanto o seu corpo está ali produzindo insulina e as enzimas estão ali para degradar, essas enzimas deixam de proteger o seu cérebro. Então vocês vejam só, né? São mecanismos, e daria para a gente falar de vários outros mecanismos pelos quais o açúcar produz malefícios para o cérebro, né? Então é claro que, por exemplo, se você pensar lá naquela síndrome metabólica da qual nós já falamos em lives anteriores, o indivíduo come açúcar, o excesso de açúcar, o fígado transforma em gordura, a barriguinha vai crescendo, e aí isso aumenta a chance dele ser hipertenso, dele ser diabético, dele ter distúrbios de colesterol. Isso joga lá para cima a chance de ter derrame, de ter infarto. O açúcar, como ele faz essa inflamação no seu organismo, ele inflama o seu organismo. Então você fica com a tal da inflamação crônica subclínica. Isso facilita uma série de doenças. Então o açúcar aumenta a inflamação crônica subclínica. A inflamação crônica subclínica está associado a um risco maior de câncer. Nossa, como isso? Simples. Um organismo inflamado, acidificado, é um lugar que facilita a proliferação de células neoplásicas, de células cancerígenas. Você come o açúcar, sobe a glicose, inflamação, você desestrutura seu sistema imunológico, seu sistema de defesa. Então a sua chance de pegar uma infecção é maior. A sua dificuldade para lidar com essa infecção vai ser maior. Esse sistema imunológico desregulado pelo aumento da inflamação, aumenta a chance de você ter inflamação crônica subclínica. E essa inflamação crônica subclínica aumenta a chance de você ter doença autoimune, doença que vai atacar diretamente seu próprio organismo. Se você come o açúcar, índice glicêmico alto, inflamação, aí você tem artrose. Bom, sua artrose vai doer muito mais. Se você tem uma dor no joelho por desgaste ósseo, se você tem uma dor na coluna por desgaste ósseo, e você come açúcar, obviamente essa dor vai aumentar. Como nós vamos ver em lives posteriores, não é só o açúcar.
Se a gente pensar em alimento com índice glicêmico elevado, todos eles vão aumentar a inflamação no seu organismo. Isso vai valer para farinha branca, tá? Mas essa do índice glicêmico a gente vai conversar mais no futuro. Mas se você tem uma dor articular e insiste em comer açúcar e farinha branca, você pode tomar 10 quilos de anti-inflamatório por dia. Você vai perder o seu rim, você vai agredir seu estômago, mas a sua dor não vai passar. A sua dor não vai nem sequer amenizar. Por quê? Porque através do açúcar você está mantendo essa inflamação contínua. Vejam, é um veneno, né? É um verdadeiro veneno. Então, eu me sinto na obrigação de passar isso para vocês. A gente não consome o açúcar há bastante tempo, na verdade, desde que a gente começou a fazer o protocolo nos pacientes com declínio cognitivo, nós entramos no protocolo só para ver se era possível acompanhar realmente aquela dieta que a gente exigia. Nossa vida mudou tanto, a gente ia fazer isso só por 3 meses, né, meu amor? E acabamos decidindo fazer continuamente. Ah, mas você nunca mais come açúcar? Olha, talvez a cada 4, 5 meses, numa viagem. Às vezes, dessa vez, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu comi um pouquinho de arroz doce, que eu adoro arroz doce. Dá para fazer arroz doce utilizando xilitol, o eritritol, né? Mas, enfim, lá no hotel não tinha. Eu comi um pouquinho de arroz doce. Então, eventualmente, a gente pode até comer, mas muito eventualmente. Né? Não é todo dia, não é toda semana. Não, tem que demorar. Né? Aí alguém pode falar, pô, mas e o açúcar da fruta? Isso a gente vai conversar também outro dia. Né? O açúcar, algumas frutas têm índice glicêmico elevado, mas o açúcar, ele tem, a fruta tem as fibras. Então, essas fibras, elas já dificultam um pouco a absorção da glicose. Por isso que é muito melhor você chupar laranja do que tomar suco de laranja. O suco de laranja tem um índice glicêmico muito maior do que a laranja. Tá certo? Então, são condições interessantes e a gente vai discutindo isso com o passar do tempo, né? Mas o fato é que o açúcar, ele é ruim, né? Eu sei que vai ter uma pergunta aí da diferença do demerara, do mascavo, a gente vai responder. Fidinha, se você quiser já começar a fazer pergunta, porque mete tem bastante pau. pergunta, Sim. tem muitas perguntas bem interessantes, mas a Helena Azevedo Dias, ela está assistindo a live e disse assim, estou fazendo arroz doce e ouvindo vocês. Helena. Eita. Ai. E o Giovanni, né, o Gil lá de Inajá tá falando, minhas paçoquinhas no pedal, né? O pessoal lá de Inajá tem uma galera que Giovanni, mas aí tem um detalhe. Que é uma coisa mais específica, mas é assim, ó, quando você faz um exercício de alta intensidade, né, vocês pedalam bastante, né? Sim. Ele é do grupo, deve ser do Eliezer, né? O pessoal, é bom, pedala muito. Os galácticos indajaenses. Então, quando você pedala muito, você pode comer o açúcar. Por quê? Porque numa condição de exercício físico intenso, a célula ela fica muito mais sensível ao açúcar. Então, o seu pâncreas nem precisa produzir um monte de insulina, produz um pouquinho. Então, essa paçoquinha durante o pedal, ela não é maléfica como seria se você comer a paçoquinha em repouso. Sem estar pedalando. Por exemplo, fazendo um exercício. Eu e a Érica, por exemplo, quando a gente pedala, isso é raro, mas a gente faz às vezes. Quando a gente pedala muito, aquelas pedaladas de 100 km, de 90, de 100, até de 117, não é? Acho que sim. 117, eu acho. Não lembro. Enfim. Quando a gente faz essas assim que a gente tá extenuado, a gente toma um caldo de cana. A gente fez isso só umas 2 vezes. Mas, então, quando a gente está no exercício físico intenso, o açúcar não vai ser tão maléfico, ou não vai ser maléfico como quando você está no repouso. Tá? É isso aí. Bom,
Então vamos começar aqui com a Branca, né? Pergunta da Branca. Ela quer saber se o açúcar demerara é tão maléfico quanto o açúcar branco. A pergunta é boa, muito Branca. Boa. Muito bom. Muito bom. Então é o seguinte, o açúcar, ele sofre diferentes níveis de processamento, né? E o processamento do açúcar é com uma mistura com algumas substâncias químicas. O açúcar refinado ele é o pior de todos, porque ele tem um índice glicêmico extremamente elevado e ele não tem nenhum valor nutricional, né? Não tem vitaminas, não tem minerais. O açúcar cristalizado também, índice glicêmico elevado, praticamente nada de nutrientes. O açúcar demerara ele é um pouco menos processado e aí ele já tem um pouco sim de vitaminas e alguns minerais. E o mascavo, que é mais escuro, ele é menos ainda processado. E também tem bastante minerais, vitaminas. O problema é que tanto o mascavo quanto o demerara, eles têm um índice glicêmico alto. Então, eu particularmente, no nosso protocolo aqui de proteção cognitiva, eu excluo todos eles. Eu excluo o demerara, excluo o melaço, né, que aí seria menos ruim que o mascavo, mas eu excluo todos, melaço, o mascavo, o demerara, o cristalizado e o refinado, porque todos eles têm índice glicêmico elevado, e também porque eles têm uma composição igual, em termos de índice glicêmico, é parecido com aquele açúcar refinado, e vai também atuar no sistema dopaminérgico, então, no sistema de recompensa. Então, se você come o demerara ou o mascavo, você vai ter aquele mesmo mecanismo de liberação de dopamina e a necessidade de comer bastante. Então, por isso que no protocolo a gente acaba excluindo todos esses açúcares aí, independente do grau de processamento. Meu amor, quantas perguntas! Eu não tô mais dando conta de anotar aqui. Aí que é bom, eu fico muito contente com isso. Continuemos então? Sim, pode fazer. Ó, a Ana Cláudia Dorigon, ela quer saber se os adoçantes agem da mesma forma, né? Ou seja, se eles são tão maléficos quanto o açúcar. Você já comentou por alto. Então, nós vamos fazer uma live sobre isso na próxima segunda. Mas basicamente é o seguinte, os adoçantes que chegaram como sendo a grande solução para o problema do açúcar, eles acabaram falhando em sua grande maioria, em especial os artificiais, tá? Então, nós vamos falar sobre o ciclamato, sobre a sacarose, sobre o aspartame, que é terrível. Nós vamos falar sobre todos eles e vamos dar os detalhes, os riscos, tá? E existem aqueles que são naturais, que são adoçantes naturais, que teriam um perfil de segurança melhor. No nosso protocolo, a gente mantém a estévia, xilitol e eritritol, que são adoçantes naturais e que dão uma segurança melhor a longo prazo, não exagerando, obviamente, tá? Na quantidade. Então, para você que é confeiteira, o xilitol e o eritritol, eles são... Dá para fazer praticamente tudo, né, meu amor? Que dá. Se faz... Dá para fazer, sim. E tem a estévia, que é aquela gourmet, a estévia que é em pozinho. Isso. Mas não, aquela é cara demais, né? É que dessa questão também, na verdade, assim, por exemplo, esse tipo de açúcar, ele ainda não faz a calda, né? Então, assim, quando a gente fala, dá pra fazer tudo, dá pra adoçar. Pra quem tem essa ansiedade por doce, que não consegue ficar sem doce, então o xilitol, eritritol, estévia, sim, são, né, uma ótima alternativa. Só que, por exemplo, tem alguns doces que eles se limitam porque eles não fazem calda, né? Ainda estão elaborando, chegando a essa fase. Mas a gente, na próxima live, a gente vai discutir mais profundamente sobre os adoçantes. Porque tem muita pergunta aqui sobre xilitol, sobre esse tipo de adoçante, né? Eu posso até fazer um comentário aqui, mas que já fica o convite, né? Na próxima live o assunto será esse, né? Os adoçantes, tá bom? Sim.
Vamos lá, meu amor, ó. A Ângela Vicentim tem um comentário e eu acho bem interessante. Então, ela é confeiteira, né? Faz bolo, faz salgados, está sempre elaborando receitas sem açúcar. Ela própria já tirou o açúcar da dieta dela, mas ela quer saber sobre o açúcar da fruta, né? Que é a frutose, e o mel. Eles também fazem mal? Então, esse também a gente pode falar na próxima, né? Mas, ó, o mel, ele é interessante. O mel, ele é muito rico nutricionalmente, mas ele tem um índice glicêmico muito elevado. Então, o mel, ele pode ser usado, mas tem que ser em pequena quantidade, né? Tem até alguém que está assistindo aí que a gente estava com dificuldade de controle da inflamação crônica subclínica, ela tinha uma insulina de base muito alta, mas ela fazia tudo direitinho. E aí, no questionário, na investigação dos hábitos alimentares, ela me contou que toda manhã comia mel. Toda manhã. E aí nós fizemos um teste, a gente tirou esse mel por um tempo e o exame dela normalizou. Então o mel, ele é um alimento bom, mas ele tem que ser utilizado com bastante parcimônia, porque em excesso ele vai produzir males também pelo nível de índice glicêmico. Ela perguntou do mel, ela falou de mais do alguma mel coisa? do açúcar das frutas, né? Ah, sim, então. E o açúcar das frutas, aí a frutose que está na fruta, essa é liberada no meio das fibras. Então, é sempre menos ruim. É claro que tem algumas frutas que têm índice glicêmico um pouco mais alto, né? Como melancia, uva, a banana madura, manga. Manga tem índice glicêmico bem elevado. Então, essas frutas a gente tem que consumir menos. E tem aquelas com índice glicêmico mais baixo, né? A frutose em menor quantidade. Aí a maçã, o pêssego. Então, tem diferença sim. Agora, quando você vê frutose na composição de um produto industrializado, essa frutose é muito ruim. Né? Como, por exemplo, no xarope de milho. Xarope de milho é muito barato para a indústria alimentícia e se usa isso em praticamente todos os produtos. E o xarope de milho, ele é extremamente agressivo. Ele tem um índice glicêmico muito alto. E ele dá um sabor muito agradável. E ele ajuda na conservação desses alimentos industrializados. Então, a frutose lá que você vê na composição de um industrializado não é bom. E o que é ruim é que quando a gente vai ao supermercado, lá nas prateleiras que vendem o diet, o light, então você encontra lá vendendo o xilitol, o eritritol e a gente também, né, estévia e frutose. Então, às vezes, está lá sendo vendido como se fosse algo benéfico, né? Tem os truques, né? E por não exemplo, tem um adoçante aí que eles colocam lá com estévia, né? Aí você vai ver a estévia realmente tá lá, mas tem ciclamato. Mas não é 100% tem aspartame, né? tem sucralose. Então, tem adoçantes ruins junto com o que é bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado no supermercado. Por isso que o ideal é não se meter com coisas que tem embalagem. Vai lá na ala das verduras, das frutas e compre a maior parte lá. Tem uma regra que diz assim, se a gente for ler o rótulo e tiver muito nome que a gente nunca ouviu falar, até difícil de pronunciar, foge que ali não tem coisa boa pra gente, não. Né? A Angela tá falando, nossa, amo melancia. Não, mas pode, não é que não possa mais comer melancia. Mas ela tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Então não dá para comer muita melancia, né? Dá para comer eventualmente. A Jaqueline está fazendo uma colocação e eu acho importante colocar aqui na live. Ela considera que é importante falar também do açúcar que vem disfarçado no sorvete, no chocolate, no refrigerante, né? Porque às vezes quando a gente fala o açúcar, pensa lá no açúcar de mesa, né? Que tá lá, que você coloca, adoça o café, adoça o chá, adoça alguma coisa, mas tem também esse açúcar que tá ali nos alimentos, né? E que às vezes a gente não consegue. É um problema, né? Então vocês vejam, um sorvete, você vai comer um sorvete convencional, ele é muito maléfico, né? Porque ele tem gorduras trans e ele tem açúcar. Então são duas substâncias destruidoras de função cerebral. Então vocês vejam como isso é complicado, né?
você vai tomar um refrigerante, bom, não precisava nem ter açúcar no refrigerante, ele é tão catastrófico para a saúde que a gente nem precisa falar do açúcar. Mas lógico, esse refrigerante ele vem lotado de açúcar. Ou até pior, vem diet, né? Que aí tem um adoçante que além de não te proteger, ainda aumenta a chance de ter um monte de doença. Então, refrigerante, gente, não dá para tomar. Não dá para tomar. Refrigerante é algo extremamente maléfico para a saúde. Eu me arrependo profundamente de cada vez na minha vida que tomei refrigerante. Me arrependo muito. Nós paramos em 2018. Não faz muito tempo. De tomar refrigerante, né? Na verdade, a gente já vinha assim diminuindo, mas vinha diminuindo. Aí depois com o impacto desses estudos, né? Aí foi quando a gente foi para a Suíça, né? Quando a gente voltou, a gente a Josi Rodrigues Marés está dizendo, quanto menos ingredientes no rótulo, melhor. Perfeito, Josi, é isso mesmo. É a grande frase, Vamos lá, mais perguntas então, E tem bastante gente fazendo essa pergunta. Eu vou colocar aqui, né, separei a Celeste e a Preta, que colocam a mesma situação, né? O que fazer para não ter vontade de comer doce? Que alimento ajuda a não ter essa vontade? E as duas colocam a situação de que elas se sentem ansiosas se elas não comem o doce. Sim. Né? Então, qual seria a alternativa? Bom, quando aquela vontade enorme de doce aparece, você tem algumas opções. Eu acho que as mais eficientes são, primeiro, o chocolate a 70%. O chocolate a 70%, ele tira a vontade de comer doce. Ele tem muito pouco açúcar, né? Aí o chocolate tem até bromina, que é um estimulante, e que também atua um pouco no sistema de recompensa. Então, ter chocolate 70% ou acima em casa, para na hora da vontade de comer o doce, você comer ali um tabletezinho daquele, isso é bom. Fizemos, né, meu amor? E a outra coisa que funcionou, para mim funcionou, para alguns pacientes também, é a castanha do caju. Quando me dava uma vontade, porque eu era uma formiga, eu comia doce pra valer. Dona Dica que sabe, que ela fazia uns doces pra mim. Inclusive ela tá por aqui, tá? Dona Dica, abraço, querida. Dela. Aí eu comia demais. Né? Hoje, e quando eu parei, eu tive muita dificuldade no início. A gente entra numa síndrome de abstinência por um tempo, com a vontade de comer o doce. E aí a gente ia pro chocolatezinho, né? Aí recorria a doces, tem um pessoal aqui em Arapongas que faz, né, doces sem glúten, sem açúcar. E a gente foi se adaptando. Depois de um tempo, aí realmente se não tem vontade. Agora, por exemplo, esse dia que eu falei para vocês que eu comi um arrozinho doce. Nossa, a gente estava num lugar que tinha muita comida. E tinha todos os doces que eu sonhava desde criança. E eu, sinceramente, não tive nenhuma vontade de comer, só um pouquinho de arroz doce mesmo. Então, essa vontade que vai afligir a pessoa no início, ela vai passar com o tempo. Agora, eu não vou negar para vocês, eu tenho bastante paciente que não consegue, mesmo tendo a conscientização da necessidade de abandonar o açúcar ou reduzir muito, não consegue. E aí, às vezes, a gente precisa de um medicamento. Existem medicamentos que diminuem a compulsão pelo doce, tá? Mas eu acho que uma boa parte das pessoas conseguem parar pela conscientização, como é o que vocês estão fazendo. Vocês estão conhecendo os mecanismos pelos quais o açúcar faz mal. Talvez isso seja muito mais eficiente do que só tomar um remédio para diminuir a compulsão pelo doce, né? Porque esse remédio você vai usar um tempo e depois vai ter que parar. Agora, a conscientização, não. Se você fizer um treinamento de reforço em relação a isso, você pode não necessitar mais do doce ou reduzir assim de forma bem, bem significativa. Meu amor, agora preste atenção na pergunta que o Valnei, o amigo da minha querida diretora, Claudete Sargentin, fez. Doutor, e é sério, tá? A cerveja Heineken tem menos açúcar que as outras? Aí ele já colocou, dependendo da resposta, eu vou pro vinho. Eu já respondi, então já pode ir.
A cerveja ela é um problema, gente. A cerveja, vocês não vão ouvir isso, ver isso nas propagandas das cervejas, mas a cerveja ela é um problema. Ela tem índice glicêmico elevado, ela é hipercalórica, né? Ela tem centeio e cevada com glúten. Então a cerveja ela atrapalha, né? Quem toma muita cerveja desenvolve a barriguinha. Essa barriguinha está cheia de adipócito, das células gordurosas que vão produzir as interleucinas pró-inflamatórias. Então cerveja não é legal, não é legal. O vinho ele pode ser legal, mas em quantidade pequena, conforme a gente já falou, né? Tá aí no limite de 300 ml por semana de vinho tinto. Acima disso já é ruim também. Mas a cerveja, olha, os meus pacientes que tomam, eu sempre tento convencê-los a diminuir ou, se possível, parar, né? A cerveja tem o contexto social dela, eu sei que isso é algo que as pessoas levam muito em consideração. Eu tenho um paciente de Apucarana, por exemplo, que a gente jogava um futebolzinho e tal, e depois o pessoal se reunia para tomar cerveja e ficar rindo. Eu tomava água. E eu ria, a mesma coisa, né? Até melhor quando você não toma cerveja, porque você está sóbrio, os outros estão bêbados, você se diverte muito mais. E esse meu amigo, ele bebia bastante. Aí agora, recentemente, ele teve um problema de saúde e ele tem que parar, ele teve que parar abruptamente. E ele entrou numa depressão. E aí, investigando, eu acho que nem foi tanto pela falta da cerveja, mas pela falta do contexto, de estar ali entre os amigos e tal. Aí eu falo, não, vamos lá, você toma água e dá risada. Aí ele fala, não, mas não tem jeito, porque quando chega lá, o que os amigos fazem? Fulano, toma uma cervejinha não vai fazer mal, tal. E faz para ele, pode ser até fatal. Então, a cerveja tem esse contexto social, mas o ideal é que a gente pare ou diminua bastante o consumo da cerveja. E o vinho, se utilizar o vinho, também em pequena quantidade. Estão perguntando aqui sobre o suco de uva 100% natural, se ele é bom. Pergunta danada, isso eu ouço muito frequência no consultório. Então, o suco de uva em si, ele tem umas substâncias boas, né? O resveratrol, tem os flavonoides, que são substâncias antioxidantes que podem melhorar a saúde cerebral. Mas tem um índice glicêmico alto, né? Muito docinho. Então eu acho que o suco de uva até que dá para consumir, mas em quantidades pequenas, tá? O vinho tem todos os benefícios sem o açúcar, né? Mas o vinho tem o álcool. Vocês vejam que não tem almoço grátis, né? De qualquer forma. Mas enfim, não é algo condenável, mas a quantidade deve ser sempre, né, uma quantidade pequena do suco de uva, assim como do vinho. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, da Branca. Retirar o açúcar totalmente do organismo tem algum malefício ou é só benefício mesmo? Só benefício. Porque o açúcar é um carboidrato de absorção rápida, né? Na quantidade certa a sua célula utiliza, porque a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, são duas moléculas lá, frutose e glicose, e você utiliza isso para a produção de energia pela célula. Bom, você pode obter essas substâncias comendo uma fruta, né? Os vegetais, né, mesmo as fibras têm carboidrato, só que não é de absorção rápida. Então você vai ter o benefício, a sua célula vai consumir a energia ali das fibras, os carboidratos da fibra, sem ter o problema do índice glicêmico elevado. Então o açúcar ele não faz falta não. O organismo ele funciona muito bem sem açúcar. O problema é o vício, né? É o sistema dopaminérgico, por isso que é difícil parar. Aí o indivíduo fala, não, mas deve ter alguma importância porque eu sinto a necessidade. Sim, sente a necessidade porque é um vício. Assim como o fumante fala, olha, eu não consigo parar, eu sinto a necessidade, porque ele está viciado, não é que o cigarro seja benéfico para ele. Assim vale para o açúcar. O Ivan mesmo está comentando que
que o açúcar dele é stevia, né? Que tem fama até de diminuir a pressão arterial. Ele gostaria de saber se você confirma essa informação. Ele diz que não é fã de açúcar e que sempre que ele que ele precisa consumir, ele substitui. O Ivan dá pra ver que ele é um cara que se cuida muito bem, né? O Ivan tá em forma, tá perfeitão, assim. A stevia, realmente, ela pode ajudar, sim, na queda da pressão arterial e no controle glicêmico também. A stevia dos adoçantes, apesar de que a stevia ela não está há tanto tempo aí no mercado, né? E a gente precisa estar sempre atento com os estudos que vão aparecendo, mas a princípio parece que a stevia é um dos mais seguros aí que a gente pode usar. É claro que tentar não exagerar, né? Ó, a Maria Zalete fez um comentário que eu acho muito pertinente, né? Infelizmente, a maioria da população consome produtos industrializados, muitas vezes pela dificuldade financeira. Sabemos que a alimentação adequada, como por exemplo o uso de xilitol, é muito mais caro, mas temos que fazer um esforço e mudar. De fato, esses açúcares, eles são caríssimos. É por isso que a gente precisa aprender a apreciar o doce que o próprio alimento, né, tem. Acho que a gente vem de uma geração consumindo tanto açúcar nas coisas que a gente não consegue mais perceber que, por exemplo, em frutas não tem necessidade de pôr açúcar, né? Na verdade é uma questão de sensibilidade de papila gustativa, né? A gente é acostumado com um alimento doce, com açúcar, né? Então a sua papila gustativa, ela perde um pouco da sensibilidade, você perde um pouco do paladar para o doce, e aí você acaba colocando mais açúcar. Mas à medida que você você vai notando o doce de outras coisas. Por exemplo, a Érica faz, eventualmente, um bolo e adoça com banana. É o açúcar da fruta. E hoje a gente já consegue saborear isso. No início, não. Parecia que não tinha, não era doce. Hoje a gente consegue. Eu já estou no nível de comer abacate sem açúcar, né? Eu ainda coloco um pouquinho de xilitol. Eu coloco um pouquinho de xilitol. Eu falo, não entendo isso. Mas e você tem toda a razão. O preço, muitas vezes, ele é impeditivo, né? A gente fala desses adoçantes, mas o preço realmente é pesado, enquanto o açúcar é baratíssimo, né, em relação aos adoçantes. O jeito é recorrer à criatividade, né? Observar aquele alimento que é um pouco mais doce, que dá para utilizar numa receita, tentar aproveitar ao máximo o açúcar natural, né, desses alimentos. E com um pouquinho de esforço e principalmente força de vontade, a gente chega lá. Tem muita gente falando aqui do café sem açúcar, que ainda não consegue tomar o café sem açúcar. Mas do café eu ainda não consegui tirar. Tá, mas é uma questão de se habituar. Eu, por exemplo, não consigo mais tomar café com açúcar. E no início, meu café ele era doce, era muito doce. Se não fosse doce, eu não conseguia tomar. Aí depois que eu parei com o açúcar, eu ainda usava stevia a princípio. Hoje eu não uso nada. E a gente foi ficando bom até para apreciar o café, né, meu amor? A gente até já anda estudando um pouquinho sobre, anda apreciando. Então, mas se você não consegue tomar ele sem adoçar, coloca lá 2 gotinhas de stevia. E com o passar do tempo você vai precisar de uma gotinha, depois você nem vai precisar mais. Uma alternativa também é colocar uma pitadinha de canela ali junto com o pó, né? Fica mais saudável. Fica muito gostoso. E fica muito bom. Então, foi o Gerson que falou sobre isso, né? Ele disse que conseguiu eliminar a cerveja, mas não consegue eliminar o açúcar do café. Isso aí, Gerson. É a lição pra semana, então, hein? Usa só 2 gotinhas de stevia, 1 gotinha e logo em contrapartida, tem gente aqui, o Alberto Moreira, que diz que já não consegue tomar mais café com açúcar. Nem eu. Porque eu acho engraçado nessa questão do café com açúcar, e é algo que acontece, eu tenho certeza que quem deixou de tomar café com açúcar passa por isso também, né? A gente que trabalha em algumas instituições que tem lá o cafezinho para todo mundo, a gente pergunta sempre, tem açúcar, né, no café? Aí sempre tem aquela pessoa que fala, tem, mas é tão pouquinho que você nem vai perceber, que nem faz mal. Na verdade, assim, né, a gente que aprendeu, que realmente tirou o açúcar do café, a gente não consegue mais tomar o café
adoçado com açúcar, né? A gente perde, assim, você aprende a degustar o sabor do café. Então, com um pouquinho de esforço, a gente, né, vocês vão perceber que o café tem um sabor incrível e que o açúcar estraga esse sabor do café. E é isso aí, né? Não só o café, né? Algumas pessoas, por exemplo, acham que são viciadas em chocolate. Na verdade, não são viciadas em chocolate, elas são viciadas no açúcar do chocolate. Né? Mas dá pra se livrar do açúcar, sim. É uma questão de esforço. Mais Alguém aqui tá dizendo assim, a Ana Cristina aqui, tá dizendo, doutor Milton, o Roberto está perguntando se você está olhando a geladeira dele. Ah, é? Isso aqui Roberto. Deve ser alguma piadinha consultório. Roberto do céu. Não, a Cristina entrega tudo, ela conta tudo pra mim. É um casal maravilhoso, o Roberto e a Cristina. Pois é. Meu amor, tem muita gente perguntando aqui sobre a gelatina. Se a gelatina tem açúcar, então, que algumas dietas, né, indicam. Sim. Tem aquelas gelatinas zero açúcar também. Sim, a gelatina, ela tem de todos os tipos, né? Até onde eu sei. Eu não sou especialista aí já nessa parte, mas eu sei que tem gelatina sem açúcar, né? E a gelatina, que é um monte de colágeno ali, a gelatina é interessante. Apesar de que ela é processada, né? Ela é industrializada. Sim, Tem, né, para quem gosta de gelatina, se esse é o caso, tem alguns produtos em casas naturais que faz, né? Aquela estrutura da gelatina, que agora eu me esqueci o nome aqui para falar para vocês. Não vou falar porque eu vou falar errado, mas depois eu posso lembrar e comentar aqui. Deixa eu ver, ó. O seu Antônio de Menezes está perguntando sobre a coalhada da roça, se a coalhada da roça tem açúcar. Só se colocar, né, seu coalhada é um alimento fermentado que tem muitas bactérias boas. A coalhada é um alimento muito saudável. Mas se adicionar açúcar, a gente perde muito desses benefícios. Né? O kefir, ele não deixa de ser, né? Ele tem ali aquela estruturazinha de coalhada e é uma delícia. Meu amor, tem muitas perguntas aqui. Eu confesso pra você que eu já até me perdi de tantas perguntas. E aí um participante vai comentando a pergunta do outro. Mas muita gente interessada em saber sobre os adoçantes, né? A próxima live vai ser legal. Vai ser o assunto. Mas antes tem alguém perguntando sobre o açúcar light. Sabe, aquele açúcar que a gente compra no mercado, até com o nome de magro, né? Esse açúcar ele é bom? Não, ele não é bom, não. O açúcar magro, ele pode ter até um pouco menos de caloria, mas ele vai estimular seu sistema dopaminérgico da mesma forma que os outros açúcares. Ele é muito processado, esse açúcar, né? Ele é quase um açúcar refinado, assim, a estrutura dele, né? Sim. Eu não indicaria o açúcar magro, não. Eu acho que ele vai atuar nesse sistema de recompensa da mesma forma que os outros, apesar de ter um pouco menos de caloria. E nem tudo que tá lá na prateleira de diet light, gente, é sinônimo de alimentação, de alimento saudável, né? É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Um dia a gente pode falar que você vai levantando essas coisas, por exemplo, a diferença entre light e diet. Então, uma hora a gente vai ter que falar sobre isso, seria quase que uma live, né? Então é por isso que são muitos detalhes. Então sempre que você vai pro que está industrializado, é muito difícil você se virar sozinho, né? Porque você vai ver muita coisa ali que você não vai decifrar. Por isso que é desembalar menos e descascar mais. A Ana Cláudia falou pra mim, o agar-agar, isso mesmo. O agar-agar, inclusive, a gente usa como um meio de cultura para crescimento de bactéria na bioquímica. Tá vendo? Era esse o produto que eu tava querendo lembrar o nome e aí a Ana Cláudia já ajudou. Sim, legal. Meu amor, nós já estamos com mais uma hora de live, quase uma hora e meia. Passamos, né? Muita gente assistindo ao vivo. Isso foi muito legal, uma participação significativa. A gente adorou, foi muito bom ter voltado. E na próxima segunda não percam, tá? Porque aí a gente vai falar sobre os adoçantes e a gente pode falar sobre os índices glicêmicos dos alimentos, as tabelas,
para vocês irem ficando mais bem preparados para quando a gente chegar na parte de alimentação no combate à depressão, por exemplo. Vocês já vão ter uma ideia dessa parte de índice glicêmico de cada alimento que a gente falar, né? Meu amor, eu acho que é isso, né? Apesar de ter bastante o pessoal tá participando bem, participando bastante, mas vamos guardar essas perguntas aí, porque tem muita gente querendo saber sobre o tema dos adoçantes, né? Sim, adoçante. E como vai ser tema da próxima live, então a gente espera todo mundo aqui na segunda-feira. É isso aí, gente. Olha, foi um grande prazer, obrigado pela participação. Aí o Ivan tá perguntando se vai ter uma live sobre ser vegano. Vamos ver. Vamos pensar. E aí na próxima segunda estaremos juntos novamente. Aí compartilhem isso o máximo que vocês puderem, tá? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, quem não se inscreveu ainda, que a gente sempre está colocando uns vídeos a mais lá, tá bom? E na próxima segunda a gente se vê. O pessoal se despedindo, dizendo que adorou o tema da live. Que bom, legal, muito legal. Bom. Grande abraço a todos. Abraço, gente. Até segunda. Beijo, tchau.